Bom dia. Uau! Segunda-feira, gente, vamos levantar. Uau. Estamos falando sobre motivação. Para eu ser uma pessoa motivada, eu preciso... A gente já falou aqui algumas coisas, me pediram dicas detalhadas, é o que eu estou em passado aqui, eu tenho vivido isso. E aí a gente aprendeu que a gente precisa gerenciar os nossos pensamentos, não permitir que nada nos influencie, né? Quando nós falamos do passarinho, a gente não pode impedir que ele voe sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça ninhos. A gente falou sobre ser disciplinado, né? Manter-se sempre motivado, se disciplinando a cada dia. Controlar as palavras, porque as palavras têm poder. E hoje a gente vai falar uma outra parte. É meio difícil isso aqui, às vezes eu construo esse pensamento, desconstruo, porque a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com isso aqui, que eu vou dizer agora, que é a construção de bons relacionamentos. Eu preciso me certificar de que eu estou rodeado de pessoas positivas e aumentar a minha automotivação, porque muitos dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais a gente convive. Eu costumo sempre dizer que eu questiono muitas coisas, porque não ande com pessoas negativas. Nós até podemos andar com pessoas negativas sim, mas a gente precisa influenciar essas pessoas. Porque tem pessoas que falam, a gente não pode se misturar com pessoas negativas, desmotivadas, porque grandes serão as chances de você passar a agir como elas. Tem até um ditado que diz assim, como é? Quem mistura com porco, farelo come, né? E outro dia eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falando também que águia não voa com galinha, ou seja, pássaros da mesma espécie ou da mesma penagem voam juntos. Se você se misturar com perdedores, você certamente acabará perdendo. Na realidade, eu ando com todos os tipos de pessoas, mas eu não quero. Teve época que eu já permiti que algumas imagens, algumas mensagens, imagens que eu vi, algumas coisas que as pessoas falaram, porque quando as tempestades chegarem, não peça conselhos. Nós não devemos pedir conselho às pessoas que pensam como a gente, quando a gente está para baixo, está chateado. A gente tem que ouvir pessoas que acreditam que elas irão nos encorajar e buscar alternativa para os nossos problemas. Nós precisamos procurar andar com pessoas, aí sim, aqui eu concordo, que eu vou dizer para você agora, que a gente precisa andar com pessoas que são melhores que nós, né? Nas habilidades que eu preciso desenvolver. Eu preciso, isso dentro de uma linguagem de formação, de desenvolvimento pessoal, diz que a gente tem que se modelar. Então eu quero ser igual fulano, então a gente é muito melhor copiar, né? Ou seja, encurtar a nossa evolução com a experiência dessas pessoas que já estão lá. E aí os nossos relacionamentos, vamos ter certeza de que eles têm impacto direto ao nosso sucesso. E aí eu preciso investir tempo em construir relacionamentos com as melhores pessoas. Afastar-se ou não, depende, entendeu? Porque a gente precisa sim gastar menos tempo com pessoas negativas. Agora, com quem a gente tem que nos juntar mesmo e acreditar que Deus é grande, que Deus é bom, essa é a pessoa que a gente tem que estar sempre junto. Isso aqui eu tenho certeza, que é Deus. Que Ele seja bem pessoal na nossa vida. Amém? Bom dia. Uau! Excelente segunda-feira para todos nós. Vamos falar com a pessoa que nos leva para cima, sempre. Deus. Oh, meu Deus,
meu Pai e meu Salvador. Obrigado, Senhor, por mais uma semana, por mais um dia de vida. Obrigado por minha família. Obrigado por meus filhos, pelos meus vizinhos, por minha esposa. Obrigado pelo meu trabalho, Pai. Obrigado por eu poder ir e vir. Muito obrigado, Pai, por poder ver, sentir e agir e ser grato nesta vida por tudo que sou e por tudo que eu tenho. Pai, neste desenvolvimento pessoal, eu venho praticando a cada dia nesse treinamento da musculatura emocional e espiritual, e eu tenho aprendido que nós temos pelo menos 5 áreas da nossa vida que precisamos desenvolver. E aprendi também, Pai, que o nosso cérebro, ele é um motor. E ele, de propósito, para não gastar energia, ele coloca uma trave. Ele coloca uma trave, daí não funciona naquela determinada área. Mas por isso, eu não funciono com a plenitude que eu preciso funcionar, que é ter todas as áreas da minha vida destravadas. Só que esse bloqueio de uma área implica em outras áreas, Pai. Eu estou aprendendo isso e o Senhor tem me ensinado. Daí, eu preciso entender por que levamos uma vida de escassez e de reclamações. Pai, obrigado por me fazeres entender que eu preciso buscar a causa e tratar as causas e não os efeitos. Porque muitas vezes, quando tem uma goteira numa casa, Pai, nós colocamos um balde embaixo e daí andamos nesse ciclo de ficar apagando incêndios da nossa vida e não saímos da chamada roda ou da ciranda dos ratos. Corremos e não saímos do lugar. Vivemos 10, 20, 30 ou mais anos tendo os mesmos resultados. Por isso, Pai, desde pequeno fomos treinados a odiar problemas. E é por isso que vivemos assim. Eu tenho aprendido que nós precisamos amar os problemas. Mas quem só quer resolver os efeitos não resolve as causas. Então, Pai, me ensine a amar as recompensas, pois quanto maior o problema, maiores serão as recompensas. Me ajuda a entender que é na crise que eu cresço, Pai. Essa é a minha oração de hoje. Para que eu tenha confiança em Ti e para que algumas pessoas que participam comigo também, Senhor Deus, entendam. É porque estamos enfrentando o desenvolvimento ou buscando o desenvolvimento pessoal. E para isso eu preciso, através da dor, desenvolver o músculo cerebral. Através da dor, eu desenvolver o meu músculo físico. Ajuda-me a entender, Senhor, que é preciso passar pelo processo para que eu esteja a cada dia pronto para vencer. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, Jesus. Uau.